Você ronca ou conhece alguém que ronca, que toda noite está fazendo aquele barulho? Será que é só um incômodo, alguma coisa que vai só atrapalhar um pouquinho na hora de dormir? Ou será que é um problema mais sério? Se liga no vídeo de hoje que eu vou te explicar tudo isso. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar sobre aquele ruído incômodo que vem no meio da noite. Seja aquele que a gente mesmo produz e acaba até nos acordando no meio da noite, seja também o ruído da nossa companheira do lado ou do nosso filho do outro lado da casa, roncando, fazendo aquele barulho. Mas afinal, o que é o ronco? O ronco é o barulho causado pela vibração das estruturas por onde o ar vai passar, seja pelo nariz ou até mesmo pela boca e garganta, e no trajeto do ar que vai entrar dentro em direção ao pulmão, isso pode causar ruídos. Ele pode vibrar de uma forma que vai causar o barulho indesejado. O grande problema é que não é somente o barulho, mas as causas desse barulho e as consequências desse esforço a mais que eu tenho que fazer para puxar esse ar e conseguir respirar de uma forma adequada à noite. Mas antes de continuarmos o vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Mas afinal, o que é o ronco? O ronco é o barulho produzido pela vibração de estruturas pelo ar que vai entrar dentro do nosso corpo, seja pelo nariz ou entrando pela boca e vibrando a região da língua, da garganta em direção até o pulmão. Esses ruídos vão causar aquele som indesejado no meio da nossa madrugada, o que atrapalha a respiração. A grande questão é que quando nós temos maior fluxo respiratório ou quando temos mais força para poder respirar, isso vai provocar também mais ruídos. Isso pode indicar problemas de questões respiratórias, desde um entupimento nasal ou um relaxamento excessivo da musculatura da garganta, gordura principalmente concentrada na base da língua ou na região do fundo da garganta, que vai permitir mais obstáculos para a passagem desse ar. E ao ter obstáculos, o som começa a ser mais ruidoso, causando barulho. Às vezes, esses obstáculos podem exigir mais esforço, e aí vai exigir principalmente daquele que vai descansar à noite, que é o nosso coração. Por isso que muitas vezes, os primeiros sintomas de problemas em relação à apneia são detectados pelos cardiologistas antes mesmo de nós otorrinos. Lembrando que já temos um vídeo explicando sobre a questão respiratória e as sinites, que podem influenciar na respiração, inclusive enquanto nós estamos dormindo, e também pode ter parte de culpa nesse seu barulho na hora de respirar. Mas lembrando que a questão da garganta também faz muita diferença na respiração e também na produção dos ruídos que vão causar o ronco. Por isso que nós, otorrinolaringologistas, a primeira coisa que nós avaliamos quando o paciente tem um histórico de barulho e, consequentemente, até a apneia, nós olhamos como é que está a garganta e como é que está a questão respiratória nasal, pois ambos podem influenciar na questão do barulho e sua grave consequência, que é a apneia do sono. E nas causas de ronco, nós partimos a investigação nesses dois pontos. Na parte nasal, rinites, sinusites, até um certo desvio, algo que esteja atrapalhando a passagem do ar fisicamente, pode ter uma forte influência no ronco. E pensando na questão da garganta, o volume das amígdalas, mas também o volume da base da língua, influenciada ou não por questões de obesidade, e até mesmo a flacidez da musculatura ao redor do pescoço, como consequência do sedentarismo, por exemplo, fazem uma grande diferença no tratamento e no controle da questão do ruído e da apneia do sono. Lembrando que boa parte da estrutura do pescoço ela é fixada em musculatura, questões que podem influenciar na firmeza desse músculo, seja o sedentarismo ou até mesmo medicamentos que possam provocar o relaxamento dessa musculatura, uso de anti-inflamatórios, relaxantes musculares, calmantes, remédios para dormir, pelo seu efeito indireto de relaxar as estruturas, inclusive a região da musculatura do pescoço, elas têm uma forte influência no barulho. Da mesma forma como, por exemplo, o álcool. E é muito comum a queixa de muitos falarem que depois que acaba tomando aquela cervejinha, acaba roncando na noite seguinte. Isso é um dos efeitos do relaxamento muscular provocado pelo álcool. O fator idade também faz grande diferença. Como muitas pessoas, a partir dos 30, 40 anos, já começam a perder o tônus muscular, a firmeza dos músculos, é mais frequente o aumento ou até a piora dos sintomas respiratórios durante o processo de envelhecimento.
E é claro que também a posição para dormir também influencia, principalmente quando eu durmo de barriga para cima, já que todo o peso da estrutura da região vai pesar em cima da área respiratória, causando um maior potencial de roncos nessa posição. Tá certo que dependendo da situação, tem gente que até de lado vai ter problemas em relação à parte respiratória. E também lembrando que a estrutura da região óssea, cartilaginosa e muscular, não somente da região do pescoço, mas também da região da mandíbula, da região da boca, da região do nariz, influenciam bastante. Posicionamentos da mandíbula muito para trás e problemas de mastigação podem indicar problemas na fixação da mandíbula, que vai sustentar e puxar, por exemplo, a língua e outras estruturas do pescoço, uma posição que tenha mais passagem, ou seja, fica mais estreito e com isso o som se torna mais ruidoso. E muitas vezes precisamos de um apoio com algum cirurgião dentista ou até mesmo com um cirurgião bucomaxilo para algumas correções de estruturas ósseas que possam estar influenciando nesse ronco. E até como exemplo, meus pacientes entenderem o que pode estar acontecendo, eu dou o exemplo de pegar aquele milkshake bem grosso com um canudinho mole. Se o canudinho não estiver tão firme, que é a nossa passagem, ele vai ceder. E aí com isso não somente vai travar, e quando eu tiver que puxar esse milkshake, vai ter que ser com mais força, provocando aquele ruído que vai ser como se fosse um reflexo do ronco, por exemplo, na nossa garganta. A questão é, como é que essa passagem, como é que esse canudo vai estar com uma passagem adequada e se ele vai estar com a firmeza adequada para quando tiver um fluxo de ar, ele não ceder e provocar os ruídos, até mesmo os bloqueios, que são a causa principal das apneias e das hipopneias. E quais as consequências dessa noite mal dormida? O grande problema é que o nosso coração, no período que era para estar descansando, ele já está emendando o turno, ele já está fazendo uma hora extra à noite. Então, os reflexos, em primeiro lugar, serão de cansaço. Como o coração não esteve em stand-by ou trabalhando num ritmo menor para poder descansar, ele esteve ativo para poder fazer força e poder respirar, eu acordo cansado, dor de cabeça de manhã, a pressão começa a se manter em níveis cada vez mais elevados, mesmo tomando medicações para esse controle, e também sensação de palpitação e até arritmias podem apresentar nos casos prolongados de problemas respiratórios. Lembrando que como respiramos todo dia à noite para dormir, isso pode ser de dias ou reflexo de anos de noites mal dormidas. E aí chega um ponto que o coração não consegue compensar tudo isso e começa a dar alguns sinais. Aumento da pressão, arritmia ou até mesmo sensação de problemas circulatórios pode ser o primeiro sinal de uma noite mal dormida por anos. E por isso que muitas vezes a primeira detecção de problemas em relação à respiração à noite é dada pelo cardiologista no check-up de rotina desses pacientes. E além disso, a noite mal dormida vai manter o cansaço durante o dia. Boa parte dos sintomas que acontecem à noite vão se dar. Boa parte dos problemas que se dão à noite vão se refletir durante o nosso dia. Acordamos mais cansados, coisas que não nos exigem tanta atenção, como por exemplo as atividades diárias, uma sala de espera, começa a dar um soninho, começa a dormir com programas que eu não tinha problema em assistir, começa a dormir no cinema e nos casos mais graves, em atividades de atenção, como por exemplo dirigir, começam a ter problemas de reflexos e até sonolência durante o trabalho. Isso se torna mais grave, por exemplo, em motoristas e trabalhadores que trabalham com o carro durante horas. E os grandes fatores de risco para a questão da apneia têm uma forte relação com a qualidade de vida. Nem sempre é um remedinho ou uma cirurgia que vai resolver todo o processo. Normalmente é o conjunto das ações que nós fazemos durante o dia a dia, principalmente a atividade física. Se nós temos uma atividade física regular, não somos sedentários, nosso peso está adequado, não tendo excesso, não tendo os problemas da obesidade, a estrutura não vai ficar sobrecarregada e vai funcionar com uma boa performance durante o sono, uma boa qualidade de respiração. E, consequentemente, essa atividade física vai refletir em outras questões, como a pressão alta, como diabetes e outros problemas de saúde. Ou seja, começar com bons hábitos vai refletir na qualidade do seu sono também. Além disso, uma vida muito corrida, sem períodos de pausa, sem um processo de descanso e desaceleração antes de dormir, pode deixar o sono extremamente ativo
ou até mesmo o excesso da fadiga fazer o corpo relaxar tudo de uma vez e provocar um ronco maior, e o problema, se isso for uma rotina, começa a ser um sintoma diário que pode durar semanas, meses e até anos, antes mesmo de dar os sintomas maiores da apneia ou os sintomas cardíacos. E lembrando também que em crianças não é normal um ruído em nenhuma hipótese, principalmente mantido e mesmo quando ele está bem. A criança quando tem rinite, nariz entupido, realmente, quando ele está congestionado ele vai roncar, mas quando ele está bem, não é normal nem escutar o ruído de respiração de fora do quarto, porque alguma coisa está fazendo ele forçar muito. O grande problema para as crianças em desenvolvimento, esse sono agitado, ele pode trazer uma queda na produção do hormônio de crescimento, o GH. E isso reflete drasticamente no crescimento dessa criança, tanto em estatura como em porte. E isso traz grandes consequências quando ele for adulto. Portanto, crianças que roncam ou que mesmo quando estão bem, respiram de uma forma que eu consigo escutar, é importante uma avaliação com o otorrinolaringologista para ver as causas. Pode ter alguma coisa de origem alérgica, mas também, a partir dos 2 anos de idade, temos a presença de uma estrutura chamada adenóide, que é a grande causadora de roncos nas crianças, principalmente antes dos 10 anos de idade. E o que nós fazemos durante a avaliação? Além de avaliarmos a passagem nasal e também a passagem pela garganta, muitas vezes precisamos recorrer para outros exames dependendo do conjunto de sintomas que a pessoa tem. Se nós desconfiamos que nós temos a questão da apneia, que esse esforço excessivo está sobrecarregando principalmente a atividade cardíaca, impedindo uma boa qualidade respiratória, que durante o sono eu estou tendo a sensação que estou me afogando ou faltando ar durante a respiração, é importante às vezes alguns exames e o principal deles é a chamada polissonografia. A polissonografia é um sono monitorado. Nós usamos, na verdade, sensores para a gente ver como é que está a sua respiração, se há um esforço respiratório excessivo no tórax durante o sono, monitorizamos o seu coração durante todo o período do sono para ver se há um esforço excessivo em algum período e se eles aumentam quando nós temos algum bloqueio respiratório ou alguma dificuldade de respirar. Existem sensores também respiratórios da parte alta e também adesivos, com eletrodos adesivos na região da cabeça para ver em que período do sono você está, se o seu sono não está extremamente superficial ou se a qualidade do sono está adequada durante os períodos de apneia. O grande problema é que é bastante fio e não existem ainda sensores Wi-Fi. Então, quem já fez esse exame fala que é uma sensação que está amarrado, cheio de fio, e às vezes a qualidade do sono não é a mesma do que quando estou fazendo em casa. Porém, ele dá informações daquilo que possa estar acontecendo na nossa parte interna. É com muita frequência que muitos pacientes trazem um vídeo dele dormindo e nos períodos de ronco e até mesmo daquela travada que até assusta mais a família. Nem tanto é a hora que ele está fazendo barulho, mas quando dá aquela pausa e por menor demanda de oxigênio, se eu contar no relógio, ele começa a passar mais de 20, mais de 30 segundos até puxar de uma vez essa respiração, fazendo aquela puxada mais forte que acaba acordando todo mundo e exigindo cada vez mais do seu coração. Esses episódios, que nós chamamos de apneia, exigem mais atenção, principalmente se começarem a ficar rotineiros e cada vez mais intensos durante o sono, mais até do que a questão do próprio barulho. Além disso, alguns relógios que fazem a monitorização cardíaca também conseguem detectar. Algumas marcas já são até aprovados pelo FDA, que é a Anvisa americana, ou seja, eles conseguem dar a informação correta de que algo possa não estar dando certo durante o seu sono. E quando há esse alerta, a recomendação é procurar um médico para avaliar a qualidade do seu sono. Se o seu relógio detectar, ele vai indicar que está tendo problemas, mas ele não vai localizar o problema. Por isso que muitas vezes o exame e a detecção do relógio ele não substitui o exame da polissonografia. E é claro, se o otorrino achar que precisa avaliar melhor a parte interna, podemos recorrer da nasofibra, que é aquela câmera que entra pelo nariz e avalia tanto o nariz como a garganta. Existem alguns exames que fazem dormindo, chamada videoendoscopia do sono, que ajudaria a entender se há um relaxamento excessivo, principalmente dependendo de alterações específicas do sono, e também a tomografia ajudaria a mapear. Mas é claro que uma avaliação presencial de um médico também é muito importante para podermos entender tudo o que se passa durante a sua noite. Lembrando que também, se a sensação no meio da noite é como se estivesse afogando e eu tenho problemas digestivos, refluxo, gastrite, problemas digestivos como a intolerância,
Às vezes pode ser também o retorno do ácido do estômago. Quando eu estou deitado, ele pode chegar até a garganta com mais facilidade, causando a sensação de afogamento, e é também um importante diagnóstico diferencial para a sensação de afogamento no meio do sono. Eles não têm uma relação direta com o barulho, mas é uma queixa muito frequente do paciente que não tem uma boa qualidade de sono e tem acordado com muita frequência no meio da noite. E também vale lembrar que a insônia não é a mesma coisa que a apneia. O paciente que normalmente tem a questão da apneia, por causa desse esforço excessivo, ele está sempre cansado. Então, a queixa principal, ele até dorme rapidamente. Quem tem problemas de insônia, temos dois processos que precisam ser avaliados com um neurologista ou até mesmo com um psiquiatra. Ou a pessoa não consegue desacelerar e o cérebro se mantém aceso, acordado e a dificuldade para iniciar o sono, ou às vezes o sono fica curto e no meio da madrugada ele liga e não consigo despertar. E o grande problema é se isso não me deixa com uma sensação de descansado. Eu fico cansado por causa dessas noites mal dormidas, por causa do acordar. A apneia pode ser uma causa importante, mas isso precisa ser avaliado caso a caso. E as cirurgias? Nem sempre. Normalmente, boa parte das cirurgias feitas pela parte respiratória, nasal e garganta é feita pelo otorrinolaringologista, mas não é a maioria dos casos de apneia que são casos que vão melhorar com uma cirurgia. Depende de caso a caso. Os principais fatores é o tamanho excessivo da amígdala, dificultando a passagem de ar, e um desvio ou algo que esteja entupindo de uma forma importante. Mas lembrando que nem sempre apenas uma cirurgia irá resolver todo o processo e por isso que muitas vezes temos pacientes que já operaram o nariz e falam que continuaram roncando. Às vezes pode ter outros fatores que façam você roncar e que ainda não foram acertados em cheio e precisam de um melhor diagnóstico. E também lembrando que se for uma questão estrutural da região crânio-facial, muitas vezes o bucomaxilo pode ser necessário para ver melhor essa estrutura óssea da região do pescoço e da região da boca. E fazendo o diagnóstico e sabendo as causas, começando a fazer um tratamento, quando que eu vou chegar na maquininha que joga o ar lá dentro, o famoso CPAP? O CPAP é um ventilador automático que vai jogar o ar enquanto eu respiro diretamente para a nossa via aérea. Ele vai fazer a força que era para a gente fazer e com isso poupar um pouco mais do esforço, principalmente do coração, durante o sono, é claro que desde que bem indicado. O principal fator nem sempre é apenas o conjunto do índice que vai vir no exame da polissonografia. Muitas vezes precisamos nos basear de como é que está o conjunto, principalmente das condições cardíacas desse paciente. Paciente que tem problemas mais sérios de arritmia, de uso cada vez mais intenso de remédios para controle de pressão e mesmo assim não temos um controle adequado, e temos algum problema em outros exames de suporte da parte cardíaca, como o Holter, como na cintilografia, podem ser necessários com mais precocidade o uso desse tipo de aparelho. A função dele é jogar o ar e o meu coração descansar, a grosso modo, e vai ajudar naquele momento na questão respiratória. Mas lembrando, o CPAP ele não resolve causa e às vezes, se mal indicado ou às vezes mal ajustado, ele pode não ser tão conveniente a pessoa não conseguir usar. E por isso que quando nós compramos o CPAP, sempre devemos ter o apoio de um fisioterapeuta respiratório para fazer a calibração adequada, ver se as máscaras que vão fazer a adaptação no seu rosto para a máquina esteja adequado e acompanhar se está tendo dificuldades durante o uso do aparelho. E esses aparelhos, todas as marcas possuem um chip que consegue monitorar o seu sono também e seu ritmo respiratório e sua frequência de sono, como é que você está dormindo, como é que estamos na questão de apneia, se ela está acontecendo ainda e se pelo menos está sendo efetivo. E por isso que essas leituras de chip são extremamente úteis para esse tipo de acompanhamento, para não ter que toda hora fazer o exame de polissonografia. Só que um dos cuidados que o paciente que usa o CPAP deve ter é em relação à época seca, já que como é um ar em fluxo alto passando, ele pode ressecar muito o nariz e a garganta e numa época de estiagem, de seca e queimadas, começar a irritar um pouco e ficar mais difícil de usar o CPAP. Muitos deles já têm umidificadores que podem ajudar e às vezes se a pessoa já tem uma rinite, às vezes um controle da rinite e o uso de soro fisiológico, o isotônico, durante a hidratação nasal, pode ajudar a amenizar as irritações causadas pelo próprio CPAP. E é claro também, desconfiando de questões musculares e respiratórias que possam atrapalhar a respiração,
muitas vezes podemos pedir ajuda para uma fisioterapeuta respiratória e até mesmo para uma fonoaudióloga, dependendo do ponto da região do pescoço que possa estar atrapalhando o seu sono. E, portanto, quando nós temos um ronco persistente e refletindo em questões principalmente do nosso estar desperto e descansado durante o dia, é importante uma avaliação com o médico otorrinolaringologista para saber o que está acontecendo e direcionar você para uma investigação adequada das causas e achar o melhor caminho para ajudar você no seu sono, na sua noite. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta o nosso canal e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Até lá!